Eu nunca acreditei de verdade nas histórias que meu avô contava sobre o Brejo Velho, uma faixa de mata encharcada, alguns quilômetros depois da antiga ponte de madeira, que separava nossas terras da mata fechada onde, segundo ele, as coisas que não pertencem mais a esse mundo ainda andam soltas. Para mim, eram apenas histórias de gente antiga, daquelas que se contam em noites de chuva, à luz de lamparina, enquanto os adultos bebem café forte e as crianças fingem não estar ouvindo. Mas tudo mudou no verão de 2009, quando decidi voltar ao sítio depois de quase 10 anos longe dali. Meu pai havia sofrido um pequeno AVC e eu fui chamado às pressas para ajudar com a colheita, já que meu irmão mais velho estava viajando. A estrada, como sempre, era uma língua estreita de barro seco, quente como chapa de fogão. O ar parecia vibrar de tanto calor, e as cigarras criavam um som contínuo que fazia meus ouvidos zumbirem. Quando avistei a velha casa do sítio, senti aquele misto de nostalgia e desconforto, tudo estava igual demais. A varanda, com o mesmo banco torto onde meu avô passava tardes inteiras afiando facas. A porta de madeira que estalava com o vento. Até o cheiro, uma mistura de madeira antiga, terra e café requentado, parecia ter ficado preso no tempo. Meu pai estava sentado numa cadeira de palha, rosto pálido, olhar cansado, mas vivo. Ele me recebeu com um sorriso fraco. Depois de um abraço demorado, fomos direto ao assunto, os bois estavam sumindo. Primeiro um, depois mais dois, e agora um cavalo. Nada de pegadas de gente, nada de cercas cortadas, nada de barulho na madrugada. Só sumiam. Como se a terra os engolisse. Isso é coisa do Brejo Velho, meu pai murmurou, baixando a voz, como se temesse que algo estivesse escutando. Eu ri. A mesma risada infantil que eu dava quando escutava os contos do meu avô. Mas meu pai não riu de volta. Teu avô não era doido, não. Tem coisa lá que não quer ser vista. Aquela frase ficou presa na minha cabeça pelo resto da tarde. Naquela noite, depois do jantar, saí para dar uma volta pelo terreiro. O céu estava limpo, cheio de estrelas, mais estrelas do que eu lembrava que existiam. O cheiro da mata, que sempre me trouxe paz, dessa vez parecia mais pesado, quase azedo. Foi quando ouvi os bois. Um mugido curto, seco, como se algo tivesse assustado o rebanho. Depois, silêncio. Nem cigarras, nem vento. Um silêncio tão absoluto que me deixou gelado. Caminhei até a cerca com a lanterna na mão, mas não vi nada. Nada vivo. Mas no pasto havia marcas profundas, não de casco, mas de algo que tinha arrastado peso. Uma espécie de sulco irregular. Chamei meu pai, que veio mancando, apoiado no bastão. Quando ele viu as marcas, empalideceu. Ela andou aqui. Eu perguntei quem. Ele apenas respondeu. A coisa. No dia seguinte, fui até a casa do velho Zé Damásio, nosso vizinho mais antigo. Ele tinha fama de conhecer cada canto daquela terra, cada trilha, cada história, cada segredo. Era o último que ainda falava abertamente sobre o Brejo Velho. Quando mencionei o sumiço dos animais, ele nem fingiu surpresa. 6 cutucaram o que estava quieto. Disse ele, sem tirar os olhos do chão. Mas o que é essa coisa, afinal? Onça? Gente? Ele balançou a cabeça. Nem bicho, nem pessoa. Uma vez foi. Hoje é outra coisa. Um resto do que sobrou, mas que ainda tem fome. Perguntei se ele já tinha visto. Ele respirou fundo, como quem pensa se deve ou não revelar algo. Vi. Uma vez só. E rezo para nunca mais ver. A descrição dele não fazia sentido nenhum. Ele falava de um corpo que parecia humano, mas alongado demais, torto demais, com pele da cor do brejo, marrom esverdeado, brilhante como lama fresca. Dizia que ela não caminhava, deslizava, como se a parte inferior fosse líquida, feita da própria água escura que inundava o brejo nas épocas de chuva. O pior era o rosto. Não tem rosto. Só uns buracos, como se fosse feito para ouvir, mas não para falar. Voltei para casa perturbado, mas determinado a descobrir que diabos estava acontecendo.
A madrugada seguinte foi a pior da minha vida até então. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi o cavalo relinchar, um relincho longo, desesperado, como se estivesse sendo atacado. Pulei da cama e saí correndo, com meu pai tentando me alcançar. A lua estava fraca, coberta por uma névoa fina que não deveria estar ali no calor daquele verão. A lanterna tremia na minha mão quando finalmente cheguei ao estábulo. O cavalo estava vivo, mas completamente ensopado. Não era suor. Era lama. Lama do brejo. A corda que prendia seu pescoço estava rompida como se fosse um fio de cabelo. Eu ouvi então um som vindo da mata. Não foi um rugido. Não foi um grito. Foi algo como um raspado úmido, um arrastar lento, acompanhado de respiração funda, mas não humana. Como se algo enorme estivesse cheirando o ar, procurando de onde vinha o cheiro de carne. A luz da lanterna refletiu algo entre as árvores. Duas cavidades redondas, negras, brilhando como olhos de um animal, mais profundas demais para serem olhos. Eu congelei. A coisa moveu-se, não andando, mas crescendo, ampliando-se na escuridão, como se erguesse da própria lama. Vi algo semelhante a braços, longos demais, magros demais, terminando em pontas finas como raízes retorcidas. E então ela fez um som. Um lamento. Baixo. Longe. Como se viesse debaixo d'água. Meu pai me puxou pelo braço com força. Corre! E nós corremos. O cavalo ficou para trás, mas a coisa não o atacou. Ela parecia estar observando. Ou talvez esperando. Nos dias seguintes, comecei a documentar tudo, marcas no chão, horários, sons, comportamento dos animais. Levei meu celular para gravar, mas os vídeos sempre saíam borrados, com um ruído estranho, como se a própria imagem tivesse medo de registrar aquilo. Enquanto isso, a coisa se aproximava cada vez mais da casa. Cercas quebradas. Pegadas de lama no alpendre. O cheiro, um odor azedo, abafado, que entranhava na madeira. Meu pai dizia que aquilo era um aviso. Zé Damásio dizia que era um convite. Eu dizia que era impossível. Mas a verdade é que, no fundo, algo em mim começava a acreditar. Foi numa tarde abafada, com o céu laranja e pesado como metal derretido. Eu estava sozinho no terreiro, tentando consertar a cerca, quando ouvi uma voz. Não era uma voz humana. Nem masculina, nem feminina. Era como se alguém estivesse tentando imitar palavras, mas sem entender o que elas significavam. Uma tentativa de fala. Um eco rouco. Vem. Minha espinha gelou. Olhei ao redor. Ninguém. O vento parou. A mata ficou muda. Eu ouvi de novo. Ah, aqui. E então vi. No limite da mata, entre as sombras, a coisa me observava. E pela primeira vez, ela não estava escondida. Ela queria que eu a visse. Meu corpo inteiro tremeu. Minhas mãos ficaram suadas. E, por um instante, meu pé deu um passo involuntário na direção dela. Foi quando o velho Zé Damásio surgiu do nada, segurando meu ombro com força. Não olha para ela. Muito menos responde. A coisa então recuou, como se tivesse sido impedida. Desapareceu na lama com um som de borbulho. E Zé me disse. Agora ela te escolheu. Zé Damásio me levou para dentro da casa dele sem dizer uma palavra. O sol já estava se pondo, espalhando uma luz avermelhada que deixava tudo com uma aparência de incêndio. Quando entramos, ele fechou a porta com duas trancas e colocou uma terceira que eu nunca tinha visto, feita de madeira escura com símbolos entalhados. Eu estava tonto, com o estômago revirado. A sensação de que algo dentro de mim havia sido tocado, não fisicamente, mas pela intenção daquela criatura, me deixava quase nauseado. Senta. Zé disse, apontando para um banco rústico. Ele pegou uma cuia, encheu com um líquido escuro e espesso, parecia café, mas tinha cheiro de raízes queimadas, e colocou na minha frente. Bebe. Vai acalmar. Eu hesitei. Confia, menino. Não te faria mal.
Bebi. O gosto era amargo, quase metálico. Zé observava cada gole com um olhar preocupado, como se estivesse avaliando quanto tempo eu tinha antes de algo pior acontecer. Quando terminei, ele finalmente falou. Ela só chama quem carrega a marca antiga. Marca de sangue. Meu coração acelerou. Que marca? Do teu avô e agora a tua. Meu avô nunca falou disso. Porque não queria que vocês soubessem. Ele carregou a vida toda o peso do que fez. A sala parecia menor, como se as paredes estivessem se aproximando. Zé, pelo amor de Deus, fala direito. O que meu avô fez? O velho respirou fundo, como quem desenterra memórias enterradas há décadas. Teu avô não nasceu ruim, não. Mas era teimoso. E ambicioso. Queria expandir as terras, derrubar mais mata, plantar mais longe. Só que lá, no fim do brejo, vivia uma coisa. Uma guardiã. Guardiã do quê? Do que sobrou do mundo velho. Zé caminhou até uma estante e pegou uma pequena caixa de madeira, muito antiga, fechada com um fecho de metal enferrujado. Abriu com cuidado. Dentro havia um pedaço de tecido encardido. Uma pedra lisa, quase negra. E um pequeno frasco com algo que parecia barro úmido. Zé tocou o tecido com reverência. Isso aqui era do teu avô. Ele participou de um ritual. Meu cérebro tentava acompanhar, mas era como tentar prender água nas mãos. Que ritual? Um ritual de apaziguamento. Ele e mais 3 homens da região. Todo fim de ciclo das chuvas faziam uma oferenda no limite do brejo. Não era nada demais, comida, um pouco de sangue de animal, símbolo de respeito. Era para avisar a guardiã que os vivos sabiam do território dela, e que ninguém ia mexer onde não devia. Eu engoli seco. Mas teve um ano que ele não foi. Zé balançou a cabeça. Pior. Ele tentou acabar com o ritual. Senti o estômago gelar. Por quê? Teu avô achou que era bobagem de índio, de gente velha. Vendeu parte das terras, mandou gente cavar perto do brejo, derrubar a árvore sagrada, mexeram na água. Disseram que iam civilizar o lugar. A guardiã avisou, levou primeiro uns porcos, depois umas galinhas. Ele não ouviu. A voz de Zé ficou mais baixa. Até que um dos homens que cavava sumiu. Nunca acharam o corpo. Só um pedaço da camisa, coberta de lama. A partir dali, teu avô tentou remendar o erro, mas já era tarde. A coisa se apegou à família. A marca ficou. Eu senti a respiração faltar. Você tá dizendo que ela está atrás de mim por causa disso? Ela não tá atrás de você. Ela tá chamando. Porque te reconheceu. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça como se tivessem sido ditas dentro de um poço. Zé começou a procurar coisas pela casa, panos grossos, cordas curtas, garrafas de vidro, mais daquilo que parecia lama, e um punhado de ervas secas. Eu perguntei. O que você vai fazer com tudo isso? O que teu avô deveria ter feito antes de morrer? Te proteger. Ou pelo menos tentar. Ele olhou para mim com uma honestidade que me deu arrepios. Mas não garanto que vai funcionar. As janelas foram cobertas com panos escuros. A porta recebeu 3 travas. O velho espalhou um círculo de ervas no chão, um aroma forte, entre doce e ardido, tomou a sala. Ela anda quando a noite está mais funda. Quando a temperatura cai sem motivo. Quando a névoa aparece onde não devia. Eu engoli seco quando ouvi isso. Porque, pela fresta da porta, pude ver o início de uma névoa branca, fina, rastejando pelo chão como dedos. Voltamos correndo para minha casa antes que fosse tarde. Atravessar o terreiro naquela escuridão parecia caminhar num campo minado. A lanterna iluminava pouco e mal. A névoa engolia a luz, como se tivesse densidade própria. Meu pai estava sentado na sala, tenso, segurando um facão com as 2 mãos. Ela tá vindo. Ele disse. Eu sinto.
Zé começou a espalhar as ervas nos cantos da casa, murmurando palavras em uma língua que eu nunca tinha ouvido. Não era português, nem latim, nenhuma língua indígena que eu reconhecesse. Era algo primal, ritmado, quase cantado. De repente, a temperatura caiu. Não como quando uma frente fria chega. Foi instantâneo. Como se alguém tivesse aberto a porta de um freezer gigante. A lamparina apagou. Meu pai apertou minha mão. E então ouvimos um som molhado. Lento. Arrastado. Como algo puxando uma cauda de lama pelo chão do alpendre. Depois. Toque. 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 3 batidas, mas não na porta. No telhado. Meu sangue congelou. O som se moveu rápido, de um canto ao outro, como se a coisa deslizasse pelo telhado, buscando um ponto fraco. Zé gritou. Não olha para as janelas. Não responde se ela chamar. E então? Um estalo. Alto. Como madeira sendo torcida. A janela da cozinha arrebentou para dentro. Os estilhaços voaram pelo chão. Eu vi uma sombra entrando. Não deveria ter olhado. Mas eu olhei. Primeiro vieram os braços longos, finos, dobrando em ângulos impossíveis. Depois o torso magro, coberto de lama, como um corpo que morreu semanas antes, mas continuava se movendo. O rosto. Não havia rosto. Só 2 cavidades profundas, onde uma luz úmida parecia pulsar. E abaixo delas, uma abertura que se expandia e contraía, como brânquias. Meu corpo travou. Não consegui gritar. Não consegui respirar. Ela virou na minha direção. A cabeça se inclinou devagar, como se estivesse me cheirando à distância. E então? Ela falou. Da mesma forma distorcida, líquida, impossível de ser de um ser vivo. Ah, que... Eu senti minhas pernas fraquejarem. Meu pai segurou meu ombro, mas a coisa avançou um palmo, estalando as articulações como galhos secos. Zé gritou. Agora! Ele jogou no chão o frasco com a lama escura, que explodiu em fumaça espessa, e começou a recitar o canto ritual. A coisa recuou. Mas não fugiu. Apenas se contorceu, como se estivesse sendo impedida por uma força invisível. E então, algo aconteceu que nenhum de nós esperava. Ela falou de novo. Mas dessa vez, disse meu nome. Com precisão. Com intenção. E num tom que era quase humano. Quando ela falou meu nome, com aquela voz úmida, como água passando por um cano velho, e algo dentro de mim se partiu. Não foi só o medo, foi uma sensação física, como se um laço invisível tivesse sido puxado e apertado ao redor do meu peito. Pior do que ouvir meu nome vindo de uma coisa que não tinha rosto foi entender, num estalo de compreensão que me fez ver tudo em câmera lenta, que não era ela quem sabia meu nome. Era eu que havia dado o nome a ela. Lembrei do meu avô, das histórias sussurradas, da caixa de madeira que Zé guardara. Lembrei de uma noite, muito tempo atrás, quando ainda era criança e meu avô, bêbado de cachaça e lembranças, fingira mostrar-me como se fosse um jogo, dele traçou no chão com a ponta do facão um pequeno círculo e falou com uma voz baixa e risonha, dizendo palavras que eu não entendi. Eu ri. A memória vinha sem som, como filme antigo. No centro do círculo, ele pusera uma gota de seu próprio sangue, um gesto eu já vira em velhos roçados, um traço de posse, e depois passará a mão sobre a água do pé de brejo. Disse que era só para que a terra nos protegesse, que era costume dos antepassados. Eu, menino, metafórico e curioso, imaginara que meu avô brincava com mitos. Agora, com a coisa no pé da escada e chamando meu nome, entendi que aquilo não fora brincadeira. Zé, ofegante, continuava a recitar o que podia do canto. Meu pai tremia atrás de mim, azul na cara, facão sem firmeza. A coisa ficou parada, a poucos passos, olhando, se olhos aquilo eram fixos em mim, como se avaliasse se eu respondia à convocação. Era como uma visitinha do passado que havia se recusado a morrer. Não olha nos olhos. Gritou Zé,
e bateu com uma colher de pau numa panela, fazendo um som seco e estridente que quebrou por um segundo a tensão. Ela estremeceu, como se notas das quais era feita tivessem sido desafinadas. Recuando, cuspindo um cheiro de lodo, ela evocou algo que era mais velho do que as palavras dos vivos, imagens, não em som, mas em peso, uma lembrança coletiva que entrou em mim como lama. Vi homens com machados ao redor de uma árvore onde assenta uma pedra, os homens acima da árvore rindo, e a água do brejo ficando turva, o meu avô, mais jovem, lançando uma pedra para o lado, crianças correndo, uma oferenda queimada e, então, um erro, uma cova aberta antes da hora, um grito abafado, um corpo que não ficou para ser enterrado com palavras humanas. Não era apenas vingança que eu via, era tutela convocada, um ponto de equilíbrio violado. A coisa não era só fome, era um apelo de suplício e preservação ao mesmo tempo. Era o resíduo de um modo de ser do mundo que a civilização tentou varrer, e que reagia como todo sistema ferido reage, por refúgio e por corte. Quando ela disse meu nome outra vez, não era para assombrar meu orgulho. Era um chamado administrativo, eu havia herdado algo que precisava ser cuidado, ou ao menos reconhecido. Havia, no fundo daquilo tudo, uma lógica ritual que meu avô conhecera bem, há entidades que não se prendem entre linhas humanas, elas respondem a selos, pactos, nomes, mais perigoso, a quem carrega a assinatura do selo. Zé abandonou a cantoria e aproximou-se. Tocou meu braço, e a sua mão, que deveria ser seca como couro de cintura velha, estava fria como se tivesse sido molhada na água do brejo. É o teu sangue, menino. Falou com voz tão baixa que tive que me inclinar para ouvir. Quando teu avô fez aquilo, marcou a linhagem. Não com tinta, mas com algo que se prende ao nome e ao medo. Minha cabeça girou. Marca de sangue ou deixou de ser frase mística e virou sentença. O ritual não tinha sido só pedido, fora um contrato. E, como em todo contrato, quem o quebrou pagou, se quem ficou com a assinatura herdou a cobrança. Como se desfaz isso? Perguntei, a voz rendida a um fio. Zé coçou a barba. Tem jeitos. Tem jeitos que você sente o peito doer por semanas. Tem jeitos que curam mas deixam lembranças. Tem jeitos que a gente não conhece e faz de conta que conhece. Teu avô tentou um. Não deu. Ele pagou o resto da vida. A coisa vem buscar o que foi deixado inacabado. A coisa não falou mais. Apenas observou os buracos onde talvez fossem olhos brilhando com a umidade do brejo. E então, como se todo o ar do mundo se movesse com intenção de não fazer barulho, a criatura girou o corpo e saiu pela janela da cozinha, não saltando, mas descendo como uma mancha, fundos da casa rindo de sua própria impossibilidade. Na manhã seguinte, a vila amanheceu com marcas, o celeiro com as cordas cortadas, o chiqueiro revirado, o rastro de lama que ia até a margem do brejo e terminava onde a água começava, sem nada, nenhuma pegada, nenhuma fuga, apenas uma linha que se desfazia. O velho síntoma, o eco daquele movimento, como se a coisa tivesse uma vida própria que não obedecia à física. Por dias, a atmosfera era de um suspiro contido. As pessoas vinham, olhavam, cochichavam e iam embora. Alguns diziam para eu vender as terras, ou outros sugeriam que se chamasse um padre. Um padre veio, bateu no umbral, aspergiu água benta, murmurou latim, e saiu com uma cara de quem havia lambido uma coisa amarga. Não era falta de fé, era respeito cauteloso a algo que não morria com aspersões. Um padre não é o remédio para um contrato de sangue que nasce de oferenda e engodo. Enquanto isso, eu descobria mais pistas pelo sítio, e no baú do meu avô, atrás de panos de linho, havia um caderno. Não era diário no sentido usual, era um caderno de anotação de alguém que tentará dialogar com o inexplicável. Nele, rabiscos, nomes riscados, datas, desenhos de símbolos que mesclavam cruzamentos de raízes e pontos que lembravam bicos de peixe. Em uma página, o nome dela, escrito numa caligrafia firme e cortada, Viaraçu. Ler aquilo fez com que um frio subisse pela minha espinha. Iaraçu, mistura de Iara com sufixo indígena, algo como Oá que pertence à água, ou poderia ser apenas um nome inventado de quem lida com medo. Mas havia mais, vá ao lado, marcas de tentativa de anulação, traços riscados por cima do nome, num esforço de apagar.
E uma nota, quase apagada. Se falou o nome, há vínculo. Se o vínculo apertou, não há banho que lave. Só retorno do que foi dado. Só se dá o que não é nosso. Meu avô escrevera aquilo. Com a letra dele? Talvez. A mão tremeu na última linha, como se a escrita tivesse custado algo. Nessas noites, tive sonhos, não imagem limpa, mas sensação de estar sendo puxado para baixo por água quente, e ouvir vozes que não eram vozes, mas ciclos de promessa, cuidai, mantende, rendei. A voz soava quase compassiva, como quem lembra de um erro antigo e quer restaurar a ordem. Era difícil, meio inútil até, odiar completamente algo que, em sua lógica, era apenas guardiã do que restou. Foi aí que resolvi que não fugiria. Era fácil vender tudo, ir embora, arrumar a vida. Todos me aconselhavam. Mas havia algo em mim, talvez culpa herdada, talvez insolúvel desejo de remediar o que minha família fizera, que não deixava que eu simplesmente entregasse o problema. Se eu havia sido marcado, eu responderia. Conversei com Zé até tarde. Ele desenhou no chão um mapa, e me mostrou, com o dedo marcado de lama, um ponto no brejo onde a água não se abria com o pé, onde a terra parecia mais escura e o barro lembrava sangue seco. Ele falou em sussurros sobre um ritual de retorno, e não necessariamente um exorcismo, mas um pagamento em espécie de humilhação àquilo que se ofendera. Disse que poderíamos tentar refazer o que fora quebrado, reconstruir o altar, refazer a oferta, devolver o que fora tomado. Mas também falou, com uma honestidade mansa, que havia risco. Às vezes o que se fazia para apaziguar exigia uma entrega, uma coisa que se oferecia e não se recuperava. Se é como teu avô disse, a coisa quer reconhecimento e respeito, explicou. Se dermos, talvez nos deixe. Se negarmos, ela aperta. Se oferecermos mal, o dano fica maior. Na noite que marquei para ir ao brejo, meu pai veio comigo até a margem. Ele não disse muito, seu rosto carregava a aceitação de quem já perderá demais para negar aquilo que vinha. Zé nos acompanhou com um saco de coisas e o caderno do meu avô. Peguei o relicário do meu avô, uma pedra arredondada, negra como a que Zé mostrará, se sentir o peso na palma. Quando a névoa começou a se erguer, desta vez não houve pânico. Havia uma matemática do medo que, quando compreendida, deixa o corpo mais frio do que chocado. Caminhamos pela trilha antiga, seguindo passos que mais pareciam rachaduras de memória do que pegadas. No centro do brejo, onde a água se fazia mais densa, havia uma elevação, uma ilha de barro e raízes onde, segundo a lenda, os antigos deixavam oferendas. Ali, ao redor de um toco pintado de sinais, descobri algo que me fez parar. Havia marcas frescas, como se alguém tivesse acabado de afincar uma estaca de madeira. Além delas, um objeto, uma camisa antiga, a mesma que o homem que sumira usará, agora cheia de lodo. Dentro do bolso, um bilhete, sem letra trêmula, a mesma letra do caderno do meu avô. Não deixem que digam o nome sem devolver o que foi tirado. A mensagem era clara. E, pior, me incluiu. Eu havia sido chamado por algo que pedia restituição. Era óbvio que o caminho não seria simples. E, naquela hora, com a lama grudando nos sapatos e a névoa lambendo os meus tornozelos, eu percebi que o que realmente vivia no brejo velho não era apenas uma besta faminta, era uma memória viva, uma sentença ambiental que havia sido redigida em sangue por homens e que agora cobrava juros. Segurei o relicário, respirei a fumaça das ervas que Zé queimava, e disse, por mim e por meus mortos, as palavras que aprendemos do caderno do avô. Palavras que não eram lindas. Eram duras, recortadas no ar como facas. Palavras que pediam perdão e reconhecimento, não para anular culpa, mas para abrir o caminho de volta. Ao terminar, a água do brejo silenciou de uma vez. A névoa se fez densa como cortina. E, de algum lugar abaixo da lama, senti um toque leve, como a língua de um animal curioso. Não foi abrasivo nem sedutor, ou foi exigente. Eu entendi, então, que o vínculo se media em débitos e que as criaturas antigas, por mais estranhas, tinham um senso de equilíbrio que os homens ignoraram por orgulho. Voltei para casa com as mãos sujas, o relicário mais pesado por saber.
Não houve uma resolução mágica, a coisa ainda passava, de vez em quando, entre os muros da noite, e às vezes eu acordava com o som de água correndo onde não deveria. Mas algo havia mudado, quando ela dizia meu nome, agora era com uma entonação que continha reconhecimento, não consentimento, se quando eu lhe dava algo de volta, mesmo que pequeno, o ar tornava-se menos cortante. Talvez eu tivesse apenas comprado tempo. Talvez tivesse trocado o preço por juros. Mas decidi que aquilo bastava por enquanto, de entender que o que vivia no brejo era consequência de escolhas humanas e que, para curar a ferida, eu teria de me envolver mais do que vender a terra e fugir. Quando a noite caiu, e a lama começou a subir pela margem, eu percebi que o caminho à frente não seria só sobre rituais ou medos, seria sobre aceitar que algumas dívidas não têm fim, apenas formas de pagamento. E que, por ter meu nome pronunciado por aquela coisa sem rosto, eu havia sido colocado no centro de uma contabilidade antiga. Eu mal sabia o quanto essa contabilidade ainda exigiria de mim. De onde você está escutando esse relato? Gostaria de mais relatos como esse? Por favor, curta, comente e compartilhe o vídeo para quem gosta de relatos como você. Não esqueça de se inscrever para escutar mais relatos assustadores como esse. Até o próximo vídeo.